Olá, eu sou José Martins Filho e você está no nosso canal Família, Amor e Cuidado aqui no YouTube. E eu sempre faço entrevistas, coloco vídeos, falo sobre problemas da saúde das crianças, dos pais, das famílias. E hoje eu queria falar uma coisa que é muito frequente e que todos os pediatras sempre são solicitados a opinar sobre isso, é a questão da alimentação infantil. A queixa mais frequente que a gente recebe no consultório em puericultura, principalmente depois do final do primeiro ano de vida, é a queixa de: doutor, o meu filho não come. E aí a gente precisa saber exatamente o que a mãe está querendo dizer quando ela fala que o filho dele não come. Se você examina uma criança que a família diz que ele não come, mas ele está com peso para a idade adequada, crescimento adequado, a curva de crescimento perfeitinha, arrumadinha lá, então o problema não é má nutrição, é técnica de alimentação. São duas coisas diferentes. É diferente quando alguém fala que meu filho não come, você tem uma criança desnutrida, de baixo peso, magrinha, anêmica. Bom, aí tem alguma doença junta que você precisa ser investigada. Uma anemia, uma infecção crônica, um problema mais sério, até emocional, coisas assim associadas à parte de desenvolvimento psicoemocional da criança. E a gente tem que estudar. Agora, quando é uma criança com bom desenvolvimento físico, emocional, mental, brincando, crescendo, com peso adequado, aí a gente entra num outro terreno, que é o terreno da técnica da alimentação e de como é que as famílias controlam isso. A primeira coisa que eu pergunto para os pais, quando eles falam: meu filho não come, eu falo: então me faz um favor. Vamos fazer assim, você vai fazer para mim um diário alimentar do seu filho durante uns 10 dias, desde que ele acorda até a hora que ele vai dormir, tudo que ele come. E aí você volta na mesma consulta, não é uma nova consulta, com esse diário na mão, porque eu quero saber onde é que está o equívoco de que você acha que o seu filho não come. Ah, doutor, mas não adianta, ele não come mesmo, ele não senta na mesa, ele fica comendo na frente da televisão, fica empurrando na barriga dele, tem que contar, tem que mostrar vídeos para ele ver, etc e tal. Isso é realmente já um problema a ser identificado. Alimentar com uma criança saudável não é um ato de enfiar comida para dentro. É um ato de socialização das relações familiares. As crianças precisam habituar desde o princípio a ter hora para comer, rotina, hora para dormir, hora para acordar, hora para comer. Comer, se possível, junto com os pais. Eu sei que a vida está difícil, pai e mãe trabalham fora, não almoçam junto, mas o ideal é que as pessoas, pelo menos uma das refeições, às vezes é mais fácil a da noite, porque aí está todo mundo junto, eles vieram da escola, o pai e a mãe chegaram, sentar-se à mesa, fazer uma oração, conversar, ser uma hora alegre, pôr a comida, todo mundo comendo. E, muito importante, que as crianças imitam a alimentação da família. Quando uma mãe fala assim para mim: doutor, ele não come verdura, não come nada, só come arroz, feijão e batata frita. Eu falei: e a senhora come bastante verdura, legumes, hortaliças, carne? Também não gosto muito, viu? Eu nunca... E como foi a gravidez? A senhora comia bem na gravidez? Não, foi meio enjoado. Aí se o pai junta, fala: ela não come nada também, doutor. E o senhor come? Então você começa já a analisar um aspecto importante da alimentação infantil. É a comida da família. Como é que a família come? Como é que são as horas das refeições? Como é que é o preparo das refeições? Eu não me esqueço de uma vez que eu estava ajudando uma família a tentar acertar a alimentação dos filhos. E eu falei: olha, a senhora tem que, a hora que for possível, enfeitar a mesa, pôr o pratinho, pôr um garfo, uma faca, sentar junto, conversar, enfeitar a comida, pôr colorido na mesa. Ela respondeu para mim: não tenho tempo para fazer essas bobagens, doutor, comer uma coisa, essa coisa eu não tenho tempo para isso. Bom, aí já começa também um problema sério da relação dessa família com a alimentação. Aquelas famílias que pegam o prato na mão, vão para frente da televisão comendo, e a criança começa a imitar isso também. Cada um pega um prato na mão e vai para um canto comer. Comer é uma atividade social, é uma atividade de encontro, é uma atividade de congressamento. É importante entender que a felicidade e a harmonia no lar tem muito a ver com esse horário da refeição. Aí vem a segunda coisa importante. As crianças tendem a alimentar-se, depois que elas são desmamadas, a comer progressivamente e serem treinadas para comer. Quer dizer, na hora que você está amamentando, consegue amamentar aos 6 meses, ou se não foi possível, teve que entrar com uma madeira antes, mas você vai treinando e chega com volta dos 6 meses, você começa a acertar os horários. Se estiver amamentando, maravilha. Você sai da autodemanda e vai começar a dar 4 ou 5 vezes a amamentação, e tendo horários. Primeiro, no horário da manhã, começar uma frutinha raspada, depois ele pega com a mão e come ou banana, ou maçã, ou pera, ou mamão, o que for possível que a família possa dar para essa criança. Rodelinhas de laranja ou de mexerica para a criança chupar, nada de fazer sucos, né? Porque os sucos realmente, além de ser contaminados, diminuem o número de vitaminas.
aí você dá para ela chupar. E o importante é criar já uma rotina. É importante ir tirando a mamadeira. Se a criança está na mamadeira ou a mãe não conseguiu aumentar até 2 anos, nunca continua com a mamadeira depois de 2 anos, porque a sucção oral na mamadeira depois de 2 anos, além de dar toda a alteração na arcada dentária, também faz com que a criança se hiperalimente de leite, fica toda hora mamando. Aí eu pergunto para a mãe, mas como é que é? Me conta como é o dia. Não, doutor, ele vai lá de manhã, dou uma fruta, ele não quer comer. Aí eu pego e faço uma mamadeira para ele tomar uma mamadeira. Puxa, mas mamadeira logo de manhã, que idade ele tem? 3 anos e meio. Pô, mas por que a senhora não insiste? Ah, não tenho tempo, de manhã é uma correria, meu marido sai, eu também saio, a mamadeira é mais fácil, etc e tal. Bom, aí no meio da manhã, uma fruta. Não, às vezes ele não quer nada, então eu pego, fico com pena dele e dou outra mamadeira. Às 10 horas da manhã. Aí chega às 11 horas, ele não quer comer. Se ele tomou uma mamadeira às horas, ele não vai comer às 11 horas. Então você não devia ter dado essa mamadeira do meio da manhã. Você tem que dar da manhã, ou o peito ou a mamadeira, e depois você dá uma fruta na colherzinha na comida, e depois você dá o almoço na hora do almoço. Ah, mas ele quer leite. Bom, aí você vai passar aos 2 anos de idade, é dar no máximo 2 ou 3 vezes leite. Não precisa dar leite toda hora. Acabou essa história de que nenê tem que tomar leite toda hora. À tarde é a mesma coisa. Você vai dar uma fruta. Aí quando for 7 horas, 6 e meia, você dá o jantar. Aí se ele já estiver habituado com mamadeira ou com leite, você dá um pouquinho, lá pelas 8, 9 horas, aí escova bem o dente e põe para dormir. Mas eu digo o seguinte, sempre depois dos 2 anos de idade, não precisa mais dar mamadeira ou leite como ele tomava quando pequeno. Leite de vaca, principalmente, é para bezerro. E essa mania que a gente tinha antigamente de tomar copos de leite não tem nenhum sentido. Isso só aumenta a chance de excesso de colesterol e aumenta a chance de alergia à proteína de vaca. Tudo bem, toma leite 2 vezes por dia, uma caneca, alguma coisa, no café da manhã. E o resto, ele tem que começar a se alimentar na hora certa. E outra coisa, evitar as guloseimas fora de hora. Aquela história de o pai ou a mãe chegar em casa do trabalho com o bolso cheio de balinha de doce e dar para a criança, é uma forma dele não se alimentar bem. Ah, mas não pode comer doce. Não, pode, ele pode comer com sobremesa uma vez, uma outra, você tem que organizar. Agora, alimentar-se depende também de como a família organiza a alimentação e como as pessoas têm rotina para comer. Então, a primeira coisa é horário, rotina, diminuir o excesso de carboidratos, né, principalmente leite, principalmente doce, vitaminas sobre a forma de fruta. Quando me perguntam assim, não, mas preciso dar umas vitaminas para ele. A melhor fábrica de vitaminas se encontra, não é na farmácia, é na quitanda ou na feira. É lá que as crianças têm que comer vitaminas, a não ser que haja uma doença específica de uma hipovitaminose D, de uma doença que leva ao consumo de complexo B, ou uma diarreia crônica que precisa ser suplementada, mas a gente precisa realmente perceber que a alimentação é a maior fonte de vitaminas que existe, a maior fonte de alimentos adequados. E uma boa dieta é aquela que a gente tem uma divisão mais ou menos legal, né? Assim, 1/3 de comida proteica, carne, frango, ovo, peixe, e o resto, legumes, hortaliças, grãos, que tem que começar a dar feijão, ervilha, soja, lentilha, grão de bico lá pelo volta dos 8, 9 meses, e as proteínas serem sempre regulamentadas. Não sou a favor de as crianças ficarem tomando remédios que teoricamente aumentam o estímulo da alimentação. A maior parte desses remédios eles são hipoglicemiantes, não são indicados, e eles não funcionam. A única coisa que funciona é rotina, educação alimentar, paciência, calma e botar ordem na casa. Quer comer, come. Não quer comer, não come. E fala, você não quer comer, filho? Então tá bom. Então, ó, a mamãe, então agora todo mundo já almoçou. Quando chegar a hora de todo mundo comer, você vai comer de novo. Ah, doutor, mas coitadinho, eu fico com pena dele e dou uma madeira. Bom, aí você não vai resolver o problema. Você tem que realmente ter paciência, esperar e botar a criança aos poucos acertando. Só que isso, quanto mais tempo levou para você não conseguir alimentar o seu filho, mais difícil vai ser você resolver. Você resolve, mas devagar. O ideal é que você tenha a prevenção da alimentação. Amamentar no peito até 6 meses exclusivamente. Depois passar para o leite, para a amamentação junto com os alimentos, com horário. Hora de almoçar, hora de jantar, hora de comer uma fruta da tarde, uma hora da comida da noite. À medida que ele estiver entrando na comida a partir dos 6 meses, começa a diminuir o autodemanda, não mais toda hora que ele quer, botar horário. Então começou a comer com 6, 7 meses, mama de manhã, mama depois do almoço, uma vez à tarde, uma vez à noite, no máximo uma para dormir, sendo de 4 a 5 mamadas. E depois, com o tempo, à medida que ele está crescendo, você vai tirando as mamadas devagarzinho, deixando só a da manhã e da noite, depois você tira a da manhã e a última a sair é a da noite, seja a mamadeira ou o peito. E isso tem uma técnica para isso. Outra coisa, nunca brigar com a criança, nunca forçar, nunca enfiar a boca abaixo, nunca brigar, apenas ter paciência e fazer aquilo que a gente colocou no nosso livro, eu
e a Cibele da educação sensitiva. Tem que sentir o que a criança está sentindo e ver como você se sente diante disso e por que você sofre tanto diante de uma técnica alimentar inadequada. Isso para crianças saudáveis sem doença. Se houver a necessidade, tem sim que quando começa a analisar essa criança porque ele não come, fazer exame de urina, exame de sangue, exame de fezes, dar uma avaliada cardíaca, ver o crescimento e desenvolvimento para a gente descartar doenças graves que pode associar a não se alimentar. Quando tudo isso é excluído, a gente vai entrar em toda essa técnica que eu falei sobre alimentação. Posso garantir a você que em quase 55 anos de prática pediátrica, graças ao bom Deus e por sorte minha, talvez, eu sempre acabei resolvendo esses problemas de alimentação mais cedo ou mais tarde. E até brincando comigo, às vezes eu encontro algumas famílias que eu vi os bebês pequenos hoje, são jovens, bonitos e grandes, lindas meninas, rapazes muito fortes e altos, e eles dão risada comigo, porque eu falo: lembra, pai e mãe, quando você vinha no meu consultório e falava que a sua filha era muito magrinha e que eu falei, agora você vai me agradecer quando ela for uma adolescente bonita e ficar contente porque ela é elegante? Ou quando o seu filho era baixinho e depois ele cresceu e você ficou feliz? Eu falei, calma, é uma questão de tempo? É uma questão de tempo, de educação, de coerência, de persistência, de rotina. Olha, se você gostou desse vídeo, se inscreva, passe para outras pessoas, distribua e ajude outras pessoas a aprenderem um pouco sobre alimentação infantil. Eu sou o professor José Martins Filho, um grande abraço.